Princípio certo, propósito errado. Diz a Bíblia: e era toda a terra de uma mesma, toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, ou moraram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e vamos queimar bem. Fala comigo, queimar bem. Façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos para nós uma cidade cujo o pico ou o cume toque na onde? E façamos um nome para nós. E façamos um nome. Algumas traduções, deixa eu ver se está aqui. Não, tem tradução que está falando assim: e tornemos o nosso nome célebre. Ou façamos um nome para nós. Não é que eles não tinham nome, aqui está falando de fama. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Qual que era a intenção? Para eles não ser espalhados. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, para ver a cidade, para ver a torre que os filhos dos homens construíam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma, e isto é o que começam a fazer. Olha, Deus indagando. E é isso que eles começam a fazer. E agora, não haverá restrições para tudo o que eles irão intentar fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda mais a língua ou a fala do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso chamou o nome daquele lugar, por isso chamou, ou chamava, o nome daquele lugar de Ba, porque confundiu a língua de toda a terra, e daí espalhou o Senhor em toda a face da terra. Somente até aí, depois eu vou ler um outro texto. Princípio com o propósito errado. Eu não ia à tarde tempo com o Senhor. Eu comecei a pagar tudo e Deus me trouxe a Torre de Babel. Pastor, Deus pensar e analisar algumas coisas desse texto que vai servir para todos nós, desde o menor ao maior, para a família, para a casa, para a igreja, para o ministério, sobre que às vezes nós usamos o princípio certo, mas com o propósito errado. Às vezes nós temos sonhos, que tem sonhos que não compensa realizar. No dia 1º ou dia 2 de janeiro, se eu não me engano foi no dia 1º de janeiro, preste atenção, isso aqui praticamente o Brasil inteiro ficou sabendo. Eu até já citei com um outro irmão isso daqui. Um jovem de Balneário Camboriú, ele tinha um sonho de comprar uma BM, a maioria já lembrou do que eu vou falar. O sonho dele era comprar uma BMW, eu fui ver o modelo dessa BMW. Era uma BMW 2022, 2023, última geração. A tabela FIP dela agora está mais de 250 mil reais. 250 mil reais, é mais que uma casa. Coisa mais linda, BMW, irmãos. Tinha tudo, era o carro dos sonhos.
Ele foi lá e adquiriu, ficou no nome da mãe. Aí ele foi lá e ele não ficou contente em realizar o sonho. Ele foi lá e falou assim: eu vou pegar esse sonho e eu quero elevar esse sonho. Preste atenção, eu quero elevar esse sonho. Eu quero que aonde eu passe, porque ele não estava satisfeito só com a BMW, ele queria que a BMW fizesse barulho. Ele vai lá, compra, manda equipar no outro estado, e agora está o bagulho dos sonhos. Ele fez de tudo para realizar o sonho. Ele vai fazer o famoso rolê. Sai para o rolê, leva mais 3 amigos, para na frente de uma rodoviária e, sem perceber, aquele escapamento novo, aquilo que foi melhorado para ele elevar o nível da Ferrari, da BMW, caríssima, dos sonhos, ele vai lá e faz uma modificação. Ele modifica o que é original. Ele desobedeceu o que era original para satisfazer um desejo pessoal. Muitas das vezes nós perecemos, nós quebramos a cara porque nós queremos colocar o nosso pessoal em cima do original. E o original não tem nada a ver com o homem, o original tem a ver com Deus. O original era a fábrica, tanto que a BMW vai lá e ela lança uma nota, porque algumas pessoas não queriam comprar a BMW, da BMW, mesmo não querendo, tem que lançar uma nota. Para todo o Brasil, nós da BMW sentimos muito a morte, porém, nós queremos dizer que nós não temos nada a ver com isso, porque ele mexeu na originalidade, ele infringiu o original para manifestar o pessoal. Quantas vezes, irmãos, nós estamos assim, só para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, o nosso original, na palavra que é o original, na doutrina que eles não perceberam que eu sou liberal. Pararam na frente da rodoviária e o carro ficou lá e as câmeras pegou. Quem viu isso daí? Levanta a mão. Na virada do ano. Na virada do ano, acharam, se tinha 5, não lembro se era 5 ou 4, mas acharam 4 mortos dentro. E a polícia constatou que o problema foi a modificação do original, que liberou o monóxido de carbono, e os 4 morreram intoxicados. Muitas das vezes, irmãos, nós temos sonhos. Muitas das vezes nós nos esforçamos para fazer tanta coisa, só que no final, essa coisa que nós fazemos, nós vamos lá e percebemos que não é vontade de Deus. Aqui nesse episódio, a Bíblia Sagrada fala, preste atenção, se você pegar antes de Gênesis capítulo 11, você vai ver a grande história de Noé. Por que é que Deus mandou Noé construir uma arca? Para salvar, não eram os animais. Eu sempre digo isso, Deus não mandou construir a arca para colocar animal, era para colocar pessoas. Só que os homens não quiseram entrar na arca. Então Deus falou, já que o homem não quer, coloca animal. É a mesma coisa do inferno. Quem fez o inferno foi Deus, mas Deus falou, eu não criei inferno para o homem, mas para Satanás e seus anjos, porém também para aqueles que o seguem. Mas o inferno não foi feito para o homem. Mas por que o homem entra no inferno e não entrou na arca? Por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Então hoje o homem não entrou na arca da salvação, mas entrou no inferno da perdição. Aí Deus vai lá e fala, não é, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E foi anos construindo, anos. O homem se arrependeu, o homem não se arrependeu, sabe o que aconteceu? Deus manda o dilúvio e destrói tudo. Só fica a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas, 8 pessoas dentro da arca. E tem aquele dilúvio que nós conhecemos, mas não é sobre isso que eu vou pregar. Deus vai lá, triste com a humanidade, ele vai lá e tira o poder do homem de viver, salva só eles. Depois que Noé sai da arca, ele vive mais 350 anos, e os filhos dele vai lá e continua, gerações, vai continuando, tendo filho, gerando, e de novo a terra tem muitas pessoas. Só que um dos filhos de Noé, Cã, foi lá e brigou com o pai. Infelizmente Noé aconteceu na arca, estava talvez, pode ser tipo uma depressão, sozinho, desanimado. Ele vai lá, faz uma vinha, vai lá, bebe do vinho, fica bêbado, e a Bíblia diz que ele vai lá e dorme nu. Ele dorme nu. Aí a Bíblia diz que Cã, o filho de Noé, vai lá e entra e vê o pai nu. Ao invés de ele tapar o olho, porque o pecado não está em olhar,
primeira vez, o pecado está em olhar de... Não é olhar, nossa, eu olhei aqui ali, eu sei que é pecado, eu vou lá, não vou ficar olhando. Só que ele foi lá e viu o pai nu, daí ele foi lá e começou a tirar sarro. Oh, o pai está pelado, o pai está pelado. Daí ele vai lá, sabia? Ele sai da tenda e vai lá e chama, sem Javé. Vocês têm que ver, o pai está peladão, o pai está peladão. Os irmãos falam, você não devia ter feito isso. Você desonrou o pai. Os dois vão lá e pegam uma coberta e diz que eles entram na tenda de costa, para não ver o pai nu. Porque isso não era legal, não era bacana. Ah, mas estava bêbado, mas é pai. Ah, mas é pai. Vai lá e descobre o pai. Quando não é, volta. Ele vai lá e fala, filho, você brincou com o que não devia. Você vai ser maldito na terra. E se você pegar gerações de Cã, você vai ver que a maioria não foram pessoas abençoadas. E sabe o que aconteceu? A terra começou a se encher, começou a se encher. Só que Deus vai lá e fala para Noé, Noé, agora eu quero que a sua família cresça, multiplique, encha a terra, povoe a terra, vá lá, vai fazer povos, vai construir, porque Deus fez uma aliança, eu não vou destruir mais a terra. Mas Deus, sem sair, o Senhor destruir, não vou. E quer prova, Noé, que você pode ir, vai habitar a terra, vai construir suas casas, vai viver a vida, Noé. Só que encha a terra, vá e encha a terra, povoe. Deus falou, vou colocar um arco, uma aliança do céu, para provar para você que eu não vou mais matar o ser humano. Fala, Noé, Deus dá uma ordem, encha a terra. Foi passando os anos, os homens se rebelaram contra Deus por causa do dilúvio. Muitos anos se passou, os homens se rebelaram. Ao invés dos homens se lembrarem do dilúvio que destruiu a terra, que foi o juízo de Deus, e se voltar para Deus, não. Eles foram lá e começaram a preparar coisas para desobedecer a Deus, ao ponto de chegarmos e ensinar. A Bíblia diz assim que todos eram de uma mesma e de uma mesma, fala comigo, língua e fala. Qual que é a diferença? Possivelmente a língua fala de idioma ou sotaque. Era todos de um mesmo idioma, de um mesmo sotaque pelo menos. Agora, por que a Bíblia fala todos eram de uma mesma língua e todos eram de uma mesma fala? A palavra fala no original, eu fui pesquisar hoje. Sabe o que significa fala? Uma das traduções de fala é todos eram de uma mesma língua e todos eram do mesmo assunto. O que é o mesmo assunto? Se tem 7 pessoas falando de futebol e os 7 estão falando de futebol, eles estão falando do mesmo? Aqui o assunto, sabe o que está falando? Todos falavam a mesma coisa. Qual que era o assunto? Mesma coisa em época de Copa do Mundo, se fala de Copa do Mundo. Época de política, vai falar do quê? Política. Quando acontece uma tragédia de nível mundial, o assunto da semana é o quê? Você reparou que quando tem um acontecimento, o assunto é aquele acontecimento, sim ou não? É natural. Só que a Bíblia fala que todos tinham a mesma língua e todos tinham o mesmo assunto. E qual que era o assunto desse povo? O assunto era que um homem, ele foi lá e disse: vamos construir uma torre? Vamos construir uma torre? Só que a Bíblia fala que eles estavam no Oriente. E qual que era o mandamento de Deus? Vá, encha a terra, povoe. E eles começam obedecendo. Preste atenção, eles começam obedecendo, eles vão. Só que quando eles chegam numa terra, não tinha nome a terra, não tinha cidade, a terra tinha um nome. Quando eles chegaram na terra de nós lemos terra de Sinar. Quando eles chegam na terra de Sinar, diz a Bíblia que a terra era uma... Irmãos, alguém já foi aqui em uma cidade que ela é planejada, que ela é plana? Alguém já foi? Tem uma cidade que eu acho bonita que é Manduri. Ela é plana, fugiu o nome agora. Não é duas mãos, é... Como? É avenida. Mão que vai, mão que vem. É planejado. É planície. Quando Deus falou, vá, povoe e enche a terra. Só que eles começam obedecendo. Só que quando eles chegam na terra de Sinar, eles olham aquela terra reta. Eles vão lá e falam:
Já achamos o lugar. Estamos no melhor lugar do mundo. Para que continuar? Para que ir? Para que avançar? Achamos o nosso oásis, vamos construir aqui. Aí diz assim, que eles chegando na terra do Sinai, eles disseram: vamos construir uma cidade. Eles falaram: nós vamos morar aqui. Eles começam a construir uma cidade. Segunda coisa, eles falam assim: não basta ter uma cidade. No meio nós vamos construir uma torre. A cidade é assim. Só que eles não queriam só crescer assim. Eles construíram porque eles queriam crescer assim. Crescer assim e crescer assim. Só que a cidade, ela era plana. Dependendo de quem viesse de longe, não ia encontrar a cidade, não ia ver a cidade. E olhar, é só mais uma cidade, não tinha nada que chamasse a atenção, não tinha nada que demonstrasse o poderio deles. Sabe o que eles decidiram? Vamos construir uma torre. Qualquer pessoa que vê de longe vai ver o tamanho que nós somos. Eles vão lá e decidem construir uma torre, ensinar. E eles constroem a cidade, constroem a torre vai crescendo. Ela vai crescendo. Só que, preste atenção, eles cresceram, só que erraram no propósito. Eles cresceram, mas eles desobedeceram. Irmão, nem todo crescimento compensa, nem todo sonho compensa realizar. Porque aquele sonho da torre era um sonho pessoal, não era um sonho espiritual. O sonho da torre era para satisfazer os moradores da cidade, para mostrar o poderio. Pastor, mas diz que a torre é para chegar no céu, mas eu vou chegar. Que tem outra coisa que eu descobri. Eles fizeram, sabe por quê? Para o nome deles ser conhecido. Tudo aquilo, irmãos, que nós fazemos para o nosso nome ser conhecido, não é de Deus. Mas pastor, e se eu crescer, e se eu prosperar, e se eu ficar rico, e se eu ficar rico rápido? Deus está nesse projeto. Nenhum sucesso compensa um fracasso com Deus. Aqueles homens, eles cresceram, eles construíram uma cidade. E preste atenção, eles construíram uma cidade durante anos. A Bíblia não fala que Deus apareceu. Então, como Deus não disse não, a impressão é que Deus estava dizendo: vá. Nem tudo que prospera é de Deus, porque eles construíram a cidade. Eles quase construíram a torre, só que chegou uma hora que Deus tem um limite. Deus tem um limite. O limite de Deus é quando é como se fosse o caderninho de Deus. Lembra quando Deus mandava punir a nação dos jebuseus, dos heteus? Deus falou assim: ainda não, porque a medida da sua maldade ainda não chegou até o céu. Então Deus tem uma medida que Deus vai deixando. Por isso você vê muita pessoa fazendo coisa errada, fazendo isso, fazendo aquilo. Deus deixa. Só que nós temos que ter um discernimento espiritual que nem tudo o que dá certo é de Deus. Que não é porque está dando certo, está fluindo que é de Deus, porque eles estavam dando certo. E sabe o que é incrível? É que a Bíblia diz que eles estavam prosperando, porque todos eram a mesma língua e o mesmo assunto. Falava com a criança, torre. Falava com o senhor, torre. Falava com a mulher, torre. E quando falava com o marido, o que ele falava? Torre. Todo mundo da cidade só falava torre. O assunto era torre. Mas o nome daquela torre não era Torre de Babel. Quem colocou o nome daquela torre foi Deus. Por causa do significado. E dali nasceu a Babilônia. Daquela região nasceu o quê? A Mesopotâmia. O que é Sinar? Sinar é terra plana, bonita, e região no meio de dois rios, Eufrates e Tigre. Quando eles olharam e falaram assim: Deus mandou a gente ir, nós já encontramos o lugar que a gente vai viver. É aqui, ó. E a gente precisa de um lugar, olha, meu amado, tem muito lugar que você vai que tem pedra, mas Deus está lá. Mas tem muito lugar que é bonito que Deus não está. Pastor, mas lá eu ganho mais, vai estar perdendo família, não é de Deus. Pastor, mas lá tem tal coisa, vai estar perdendo Deus, não é de Deus. Tudo que toca na sua comunhão com Deus e toca na tua família não é bênção. Pastor, mas tal lugar é o carro, a casa, esquece, irmão. Carro e casa não entra no céu, o que entra no céu é Deus que já está lá, e você e a sua família.
Aí eles olharam e falaram: o rio, irmãos, um dos rios mais conhecidos do mundo, tirando o rio Amazonas e o rio Nilo, sabe qual que é? Não o rio Hudson, nos Estados Unidos, é o Tigre e o Eufrates. Eles estavam exatamente diante dos dois melhores rios da época. Falou assim: é aqui que Deus tem. Só que eles começaram a construir, Deus deixou. Tinha água, tudo que plantava dá. Para fazer tijolo, eles estavam no lugar certo, até para construir deu certo. Que a Bíblia foi lá e falou assim: que eles foram lá e fizeram um projeto, e o projeto deu certo. A Bíblia diz que eles foram lá e tomaram uma decisão: nós vamos construir do quê? De pedra? Não, porque a pedra demorava mais. Preste atenção. Se eles fossem cortar pedra nas montanhas, primeiro que lá perto não tinha montanha, ia ter que demorar muito tempo para ir, para voltar a cortar pedra. O que eles pensaram? Nós estamos perto de rio. Rio tem argila, tem barro, eia. Você viu que tudo está no plural? Construamos, façamos, edificamos. Está no plural, porque todo mundo trabalhava junto. Eles foram lá e fizeram, sabe o quê? Construamos tijolos. E construíram tijolos. Só que o texto está falando assim: e vamos queimar bem. Por que vamos queimar bem? Hoje, eu já morei, irmãos, a minha casa era na frente de uma olaria. A gente era tão gostoso, a gente ia lá para a olaria e saía aqueles tubos, aqui tem aqueles tubos, aquela chaminé enorme. Por que está saindo fogo lá? Fumaça. Porque está queimando o quê? Tijolo, cerâmica. Só que essa cerâmica começou lá. Só que não era para queimar. Quando eles iam fazer tijolos, eles faziam os tijolos. Tijolo foi por pedra. E eles deixavam secar no sol. Só que eles estavam tão apressados que eles falaram: vamos acelerar o processo e vamos queimar bem. O tijolo ficava vários dias para secar no sol, então a construção demorava. Só que eles estavam impacientes, porque eles queriam construir uma torre. Eles começaram a queimar o tijolo. Em horas o tijolo estava pronto para usar. Por isso que a torre, quantos metros é a torre, pastor? Não sei, cada um fala uma coisa eu posso afirmar, é que ela, a menor medida que foi encontrada até hoje possível, era quase do tamanho do maior prédio do Brasil. A menor que foi encontrada até hoje. E a maior, pode ser que dê muitas vezes maior do que o prédio que até então é mais alto, Burj Khalifa, em Dubai. Tudo estava funcionando, tudo estava dando certo, pastor, tudo estava dando certo. Eles tiveram uma ansiedade tão grande que aceleraram o processo. Eu sempre oro e falo: Deus, como eu queria que a mesma ansiedade que nós temos por coisas nós tivéssemos pelo Senhor. A ansiedade tomou conta deles. Eles começaram a correr. Pegaram betume. O que é betume? Betume é uma argamassa tão forte que diz a história que já foi encontrado tijolos que eles tentam desgrudar e não desgruda, porque eles fizeram perfeito. Só que não tinha nada a ver com Deus, tinha tudo a ver com eles, porque o cerne da torre era o que? Façamos para nós um nome. Não falaram assim: vamos fazer para fazer o nome dele grande. E sabe o que é bacana? Que eu li Gênesis até aqui, depois eu li o 12. Enquanto eles desobedeceram, Deus falou: vá, multiplique, cresça, povoe a terra. Eles não obedeceram, eles pararam. E eles começaram a construir para ter um nome. Só que eles não tiveram nome. Eles não conseguiram nem colocar o nome na torre. Eles tiveram que ter um nome. Só que você entra, aqui é Gênesis 11. Eles estão desobedecendo, você entra em Gênesis 12. Quem que está na tenda? Abraão. Deus vai lá e olha o Senhor. 75 anos, vai lá e fala: Abraão, eu sei que você está há muito tempo aí na tenda. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai por uma terra que eu vou te mostrar. Abraão imediatamente saiu da terra. Enquanto os homens de Gênesis 11 pararam, confrontaram Deus, endureceram o coração: nós vamos ficar aqui. Deus falou: vai. Abraão não, era para Abraão ficar porque ele já era o Senhor, mas ele obedeceu, ele foi. E a Bíblia diz que quando Abraão foi, Deus falou assim: Abraão, eu vou engrandecer o teu. Enquanto em Gênesis 11 os homens estavam fazendo coisas para o nome dele ser conhecido, na desobediência, em Gênesis 12 o homem vai lá e obedece.
obedecer o nome. E o nome é Abrão. Eu vou te dar toda uma terra, e hoje Israel é conhecido como terra de Abraão. A melhor prosperidade não está no que eu gosto, está na obediência. Os homens não quiseram obedecer e o nome deles foi apagado. Abraão obedeceu e o nome dele foi lembrado em toda a história. Eles aceleraram o processo. E sabe o que a Bíblia diz? Fechando, que eles construíram a torre. E sabe qual era o propósito? Eles usaram o princípio certo da comunhão. Só que a Bíblia fala que eles fizeram a torre para tocar na onde? Para tocar na onde? Mas por que tocar no céu? A Bíblia não fala que eles construíram a torre para chegar no céu. Eles construíram a torre para tocar no... A pergunta é, eles iam conseguir? Não. Hoje, com a tecnologia que nós temos de foguetes russo, americano, japonês, agora chinês, o homem não consegue passar de Marte com sonda. Como é que naquela época eles iriam conseguir tocar nos céus? Ou chegar no céu? Primeiro, que você vai ver Gênesis 11, você vai ver que eles estavam construindo, em nenhum momento eles falam de Deus. Em nenhum momento eles falam de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmão? Se a nossa segunda-feira amanhã Deus não entrar, é uma segunda-feira perdida. Se a nossa família Deus não entrar, é uma família perdida. Se o meu projeto Deus não entrar, é um projeto perdido. Se a televisão que você vai comprar não pode ser bênção, se Deus não for glorificado, é uma televisão perdida. Se o carro 0 km que você vai comprar e Deus vai te dar, se ele não entrar, é falido. Pastor, eu quero viajar para a praia, tá bom, mas se Deus não entrar nessa viagem para a praia, é perdido. Eles não colocam o nome de Deus, só que colocam o céu. Pastor, se eles falam do céu, tem tudo a ver com Deus, não. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje na rua, você quer ir para o céu? Ela vai falar aqui? Se você falar para ela, vai para você ir para o céu, você tem que reconhecer que é pecador, se arrepender, aceitar Jesus e deixar de pecar, você quer? Porque ela quer o céu, mas ela não quer Deus. Tem muita gente que quer a bênção, só que não quer compromisso com Deus. Quer comunhão, mas não quer pagar o preço de desligar o telefone e orar. Quer ter intimidade, mas não quer passar fome para jejuar. Deus não aparece na construção, mas estava dando certo, estava ficando bonita, estava fluindo. Nem todo sucesso é bom, nem todo sonho compensa realizar. E o topo ia tocar na onde? Sabe o que significa tocar? Não é chegar. Eles não queriam chegar no céu, eles queriam demonstrar que através do esforço deles, eles iriam chamar a atenção, não de Deus, porque eles não adoravam a Deus, porque começou tudo com Nimrod. Nimrod servia a Deus? Era uma geração de idólatras. O que é que eles adoravam naquela época? Deuses, demônios. Eles adoravam as estrelas. Então quando eles construíram isso daí, eles não construíram para chegar. Eu estava pensando sobre isso, como que eu explico isso? Exemplo, alguém aqui já recebeu um presente que você ficou tão emocionado que tocou o seu coração? Levanta a mão. Pegou? Vou explicar. Só que foi uma roupa. Aonde você colocou essa roupa? No? Uma xícara você colocou aonde? No armário, concorda? Como que tocou o seu coração se foi para o armário? Você entendeu? Eles nunca iam chegar no céu, eles nunca iam chegar lá em cima. Só que eles queriam demonstrar para as divindades que o esforço deles, que aquilo que eles estavam fazendo era para celebrar aquelas divindades. Eles sabiam que não iam chegar, só que eles queriam demonstrar que a atitude deles iam tocar o mundo espiritual. Não tinha nada a ver com Deus, tinha tudo a ver com deuses.
Era para chamar a atenção e para demonstrar o poderio deles, o orgulho deles, a soberba deles. Até que Deus vai lá e fala: vamos descer, vamos ver o que está acontecendo naquela cidade. Quando Deus desceu, a cidade estava pronta. Quando Deus desceu, a torre já estava talvez na metade. Deus olha e fala assim: ninguém para esse povo, porque todos são um. Vamos confundir. Essa palavra confundir, para me finalizar, quem já ouviu aquele versículo que fala assim: porque Deus não é Deus de confusão? Quem já ouviu falar esse versículo? Só que a Bíblia fala que Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desceu e falou: eles não podem continuar, chega. Irmão, Deus tem um limite, Ele vai deixando. Por que Deus deixou eles construir a cidade, construir a torre até metade para se arrepender? Só que quanto mais eles iam para cima, mais eles se afundavam para baixo. Quanto mais eles chegavam, entre aspas, no céu, mais distante eles estavam de Deus. Deus falou: não adianta, eu vou ter que parar de novo. Parou o dilúvio, agora vai lá e para essa torre. Desçamos e confundamos. A Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão, só que Deus vai lá e fala: vamos confundir. A palavra confundir, sabe o que é? Vamos trazer confusão. Vamos trazer confusão. O que é confusão? Eles falavam a mesma língua, só que agora eles não vão falar mais a mesma língua, eles vão falar outra. Eles falavam o mesmo assunto, agora eles não vão falar mais o mesmo assunto, eles vão falar assuntos de fé. Só que Deus falou: para mim espalhar esse povo, e para ver se eles cumprem a minha vontade, eu vou ter que trazer confusão. Preste atenção que isso é espiritual. Deus não é Deus de confusão, só que aqui Deus traz confusão. E ali Deus, ali, na terra que era para eles prosperar e terminar, eles quase terminaram, mas não terminaram, porque Deus não deixou. Deus trouxe confusão. E a Bíblia fala: e a partir daquele momento, um não entendia o outro. Não entendiam, eles não se entendiam. Poderia falar até a mesma língua, poderia, mas eles não se entendiam. Exemplo: cadê os casais que estão aqui? Marido, que língua você fala? Qual idioma que você fala? O marido. E não pode falar, não tem vergonha não. Português. Agora as mulheres, qual idioma que você fala, mulher? E por que nós não nos entendemos? Se nós falamos o mesmo? Você conseguiu entender, moço? Você fala português, ele fala, o pai fala português, o filho fala português. Mas por que não se entende? Porque ainda não acharam o assunto. O dia que Deus mudou o assunto, mudou a missão, a visão, eles não se entendiam mais. Dentro de uma casa, porque a casa que mais tem confusão, sabe o que é? É quando eles não acham o propósito. A casa que tem mais discussão é porque não acharam um propósito. Cada um puxa para o seu lado: não, eu vou fazer isso, não, vou fazer aquilo. Aí os dois falam português, mas os dois não sim. Quando nós perdemos, por que eles ficaram confusos? Porque eles perderam o assunto, eles perderam a missão. Mas pastor, Deus traz confusão, que Deus mal é esse? Ah, irmão, eu não sei se eu leio. Vocês que escolhem. Sim ou não? Abre Mateus. Mas pastor, Deus veio para trazer paz, Jesus veio para trazer paz, paz e amor. Será? Às vezes, irmão, Deus ele vai ter que mexer em algumas coisas na nossa casa para a gente servir a Ele de verdade. Às vezes Deus vai ter que mexer em alguma coisa na nossa vida para a gente aceitar o nosso chamado. Eles pararam, eles estacionaram, eles se acomodaram. É igual em Mateus 28, Jesus fala: ficar em Jerusalém até ser cheio de poder. Depois que você ser cheio de poder, você vai ir. E vocês serão minhas testemunhas tanto em... Me ajuda. Vocês serão minhas testemunhas em Samaria. Me ajude. Você vai ser cheio. Depois que você ser cheio, você vai espalhar. Você vai levar a minha mensagem até os confins da terra. Onde tiver pessoa, na praia, onde tiver pessoa, você vai levar a minha palavra. Só que quando eles são cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia que eles se escondem. Preste atenção. Eles se escondem. Aí aparece quem? Saulo.
A Bíblia diz assim que Saulo aterrorizava a igreja, Saulo colocava medo na igreja, só que todos estavam em Jerusalém, ninguém cumpriu o ID, ninguém fazia nada, meu amado. Deus vai trazer confusão para nós aceitarmos o nosso chamado. Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Ah, pastor, estou bem acomodado aqui na cadeira, estou bem acomodado em casa, eu não quero compromisso, eu não quero obedecer. Deus vai trazer confusão para ver se o mundo acorda. Você reparou, irmãos, que na pandemia o povo orou mais? Será que vai ter que vir outra pandemia para as pessoas orar mais? Para as pessoas valorizar a vida? Para as pessoas não brincar com a vida? Para o marido valorizar a esposa o marido, os pais os filhos os pais? Irmão, quando Deus começa a mexer, o povo começa a acordar. Aconteceu aqui. Olha o que está escrito em Mateus 10, 32. Não, pastor, esse negócio de confusão no Antigo Testamento. Jesus veio trazer paz. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos, eu confessarei diante do meu que está no céu. Próximo. Mas qualquer que me negar diante dos homens. Irmão, esse dia que eu ouvi isso aqui. E eu negarei também diante do meu que está onde? Eu honro Jesus, ele me honra. Eu tenho vergonha dele, sem vergonha. Próximo. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas por que Jesus veio trazer espada? Pastor, mas quando Jesus entra numa casa ele não traz paz? Não. Próximo. Porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra o seu, a filha contra a sua, a nora contra a sua. Próximo. E assim os inimigos do homem serão os seus. Credo, pastor. É Jesus que disse isso. Muitas pessoas já passaram na pele isso daí. Sabe o que as pessoas falam hoje? Pastor, quando eu não servia a Deus, ninguém brigava comigo, ia para o churrasco, para cerveja, colocava aqueles funk, colocava isso, ninguém me incomodava. Ele entrou. Agora você não é mais querido. Agora você não é mais lembrado. Agora você é criticado por aquilo que você era amado. Quando Jesus entra, ele mexe. Antes o pecado era nosso amigo, mas agora quando ele traz confusão, agora o pecado é nosso inimigo. Agora as pessoas te chamam para pecar e você fala, agora eu não posso mais, agora eu não sou mais dessa vida, agora eu tenho compromisso com Deus. Aí o que eles vão fazer com você? Você não é mais a mesma língua que eu, você não faz parte mais do meu rol de amigos. O que você vai fazer? Você vai cumprir o teu propósito. Numa família que os dois não servem a Deus, quando Jesus entra, um passa a cumprir, o outro, se não quiser, fica sem cumprir. Jesus ele não veio trazer paz. Pastor, mas por quê? Porque quando Jesus ele traz dissensão, ele nos faz cumprir o nosso chamado. Atos, quando Jesus falou, vá até os confins da terra, ninguém queria ir. Sabe o que teve que acontecer? Ele vai lá e permite Saulo de Tarso. A Bíblia fala, e Saulo, respirando ameaça e ódio contra os judeus, perseguiu toda a igreja, e todos de medo dele começaram a fugir. Atos 6, Atos 7, eles começaram a fugir, e em toda a cidade que eles iam, começaram a pregar a palavra. Em Jerusalém, pega isso não, Judeia, e os que foram para Samaria pregaram em Samaria, mas muitos outros foram pelos confins da terra, pregando que Jesus Cristo é o Senhor. Só que Deus tem que levantar um homem para trazer confusão. Sabe para quê? Para tirar o povo da zona de conforto. Às vezes, irmãos, nós estamos tão acomodados, a minha vontade, eu quero crescer, eu quero morrer aqui, eu quero o meu jeitinho, eu não quero me meter com problema. Olha, pode falar de pecado, eu nem entro, não, pelo amor, eu não quero arrumar problema para mim. Quem me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Quem se envergonha de mim, das minhas palavras, eu também vou me envergonhar dele. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tão sossegados, só querendo construir as coisas para nós. Aquilo que nós achamos bom, que nós achamos legal, que nós achamos atraente, o nosso império. Quando Deus desce, o nome se torna Torre de Babel significa no original confundidos, confusão.
Eles acharam, era eles que iam colocar o nome. Vamos fazer uma torre e vamos colocar o nosso nome. Deus foi lá e falou: não, onde o nome do homem aparece, o meu não aparece. Então o nome que era para ser bonito vai ser feio, vai ser confusão. Vocês não vão inaugurar. Sabe o que aconteceu? Ninguém mais se entendia, ninguém mais se falava. Aí a Bíblia diz assim: eita, eles saíram e habitaram as terras distantes. As terras distantes. O que será que Deus vai ter que permitir acontecer, irmãos? Conosco, com a sociedade, para as pessoas acordarem que a vida não é o império que elas pensam, que nós temos que às vezes parar para ver se aquilo que estamos fazendo está agradando a Deus, se estamos crescendo agradando a Deus, ou estamos crescendo para agradar os homens ou agradar a nossa própria vontade. Nem todo sonho compensa realizar. Não se iluda com o tamanho, não se iluda com o salário, não se iluda com o carro, não se iluda com isso. Deseje, queira para o bem-estar, mas não se iluda com nada disso, porque tem muita coisa, irmãos, que nós vamos gastar muito tempo fazendo, que o tempo que nós estamos gastando fazendo, nós poderíamos estar fazendo alguma coisa para Deus. E naquele grande dia Ele não vai falar o que é que você fez para você, o que é que você comprou para você, o que é que você tem. Ele vai perguntar: de quem é a tua alma? Para quem será? E o que é que você fez para a sua alma? O que é que você fez para o meu reino? Que nos últimos dias Deus possa destruir as nossas torres, que Deus possa destruir, irmãos, o nosso coração que está altivo, que Deus possa nos fazer desmoronar a ponto de a gente ter que começar tudo do zero. E muitos deles começaram do zero, só que agora era para Deus. Se coloca de pé que eu quero orar com vocês. Talvez na tua família está acontecendo isso. Você não é mais bem-vindo, a espada entrou. Pastor, ninguém me chama para a festa, é que você não fala mais a língua deles. Deus trouxe espada, Deus trouxe confusão. Agora você fala a língua do céu, você fala o idioma do céu, por isso que você não é bem-vindo. Irmão, o que eu já passei, eu prefiro ter um macumbeiro na família que um pastor, mas glória a Deus, irmão, porque eu estou falando o idioma do céu. Meu amado, a espada chegou na tua casa e a sua casa foi dividida. Agora você serve a Deus, você é cidadão do céu. Agora você se preocupa em agradar a Deus. Pastor, mas tal pessoa está lá, ela tem mais do que eu. Antes de ser crente eu tinha mais do que ela. Agora que eu sou crente, pastor, minha vida financeira foi lá embaixo. Meu irmão, quando você cresce para baixo é que você cresce para cima. Tem gente que está pagando com a torre, pagando com a torre, meu irmão. Deixa, se fosse hoje, vocês acham que eles não iam tirar selfie com a torre? Sim ou não? Pagando com a torre, logo nós vamos inaugurar com o nosso nome. Foi passando o tempo, quem tinha nome ficou sem. Deus vai lá e pega Abraão, que não tinha nome, e sopra o nome de Abraão. E ele hoje é conhecido como o pai de multidões, o pai da terra de Israel. Meu amado, é melhor você ter pouco e ter Deus, do que ter muito e não ter Deus. Hoje você pode não ter nada para postar, mas você tem Deus. Paga as luzes, por favor. Junta com a sua família aí, por favor. Vem aqui, Davi, a pastora. Qual torre, irmãos, que Deus vai ter que derrubar da nossa vida? Toda torre que a pedra fundamental não é Jesus, ela vai. Jesus disse que toda construção que a pedra não é Jesus, o alicerce não é Jesus, quando vier o vento ela cai. Que o nosso fundamento seja Jesus. Que a partir de hoje, antes de tomarmos uma decisão, a gente vai consultar a palavra. Ah, não, mas eu acho, eu tenho experiência, porque eu sou bom. Não, vamos ler, vamos orar primeiro, vamos consultar a palavra. Não preciso da palavra, eu já sei o que eu devo fazer. Não, que Deus derrube tudo isso de nós. Quem quer ser cristão verdadeiro tem que tomar decisão baseada na palavra, no que Deus acha, no que Deus quer. Pastor, eu não vou mais construir depois dessa pregação. Não, você vai. Só que você vai começar imaginando Deus naquele banheiro, Deus naquele quarto, Deus naquela suíte, Deus no andar de cima, Deus naquela garagem, Deus naquela concessionária, Deus naquele comércio, Deus naquela praia. Todo projeto que é para chegar em Deus, Deus vai soprar. Você pode orar pela tua família. A tua família é o teu bem mais precioso.
Quantas vezes nós estamos construindo tanta coisa, estamos destruindo a nossa família, que venha cair por terra nessa noite tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que tudo aquilo que seja para celebrar o nosso corpo e não a nossa alma. Que tudo aquilo que seja para a gente ficar bonito diante dos homens e feio diante de Deus venha ser dissipado. Você pode abrir sua boca, orar pela tua família e falar: Deus, se preciso for, eu vou começar de novo, mas eu não quero te perder. Eles pensaram no tijolo, eles pensaram no carro, pensaram no nome, mas nenhum deles pensaram em orar, em construir, em cada lamachana. Que aquela mesa que você sonha de 6 cadeiras pode sonhar com a mesa de 8. O que não pode faltar é a oração na hora da comida. Que a televisão seja de 80 polegadas, mas que antes de dormir a família volte a orar. Porque não tem nada a ver com coisas, tem tudo a ver com o Senhor. Que o nosso celular seja instrumento para nos aproximar de Deus e não nos desviar. Que caia, que caia, que caia, que caia, que caia todo o projeto do homem. Senhor, estamos aqui com a nossa família, Pai, nosso bem mais